Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laresca. Hoje nós vamos continuar o tema sensorial, que nós já falamos na aula passada. Então, só para a gente relembrar, gente, quando a gente fala em órgãos sensoriais, nós temos o nariz, os olhos, as orelhas, a pele e a língua. E quando nós falamos em sentidos, nós temos a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar, além da percepção da nossa posição espacial e da dor, beleza? Gente, então nós já falamos um pouquinho sobre a visão, falamos sobre os problemas oculares, sobre as possíveis correções, certo? Falamos sobre o olfato e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o paladar, que também é chamado de gustação. Gente, então o nosso paladar ele serve para que a gente possa sentir o sabor, o gosto das coisas. E isso acontece graças às nossas papilas gustativas. As nossas papilas, gente, ficam na língua e elas são os órgãos receptores do paladar. Então, se não fossem as nossas papilas, nós não sentiríamos o gosto de nada. Meu povo, então nós temos algumas sensações referentes ao sabor, que são o doce, a sensação amarga, a azeda, a salgada e a umami. Gente, agora eu não me lembro se esse umami é com H ou se é sem. Mas é umami. O que é umami? É o gostoso. É gostoso. Sabe alguma coisa que você come? Você não sabe se é doce, se é salgado, se é azedo. O que é? Você só sabe que é gostoso. É aquela sensação que você não consegue decidir muito bem o que é o que, tá? E aí tem algumas variações dentro dessas grandes sensações, tá bom? Gente, as nossas papilas gustativas, elas apresentam botões gustativos. Então, conforme o alimento ele vai sendo degradado, vocês lembram que a gente falou lá no nosso tema digestório, que na boca acontece a mastigação, não, gente. A quebra química e mecânica, então, devido à mastigação com a ajuda da linguinha, nós temos a quebra mecânica do alimento. E nós também temos a quebra química. Então, conforme essas substâncias vão sendo degradadas, conforme elas vão sendo quebradas, essas mesmas substâncias vão sendo captadas por esses botões gustativos. E aí, esses botões vão captar o que está acontecendo ali e vão mandar a informação para o cérebro. O cérebro vai traduzir, vai falar, tipo, bom, hein? Gostoso, que doce bom. Ou, nossa senhora, que negócio amargo, que negócio azedo. Beleza, gente? Quando a gente voltar, a gente pode fazer uma prática disso. Dá pra gente fazer uma prática bem legal, referente ao paladar, beleza? Meu povo, o que tem de muito importante para eu falar aqui para vocês? Eu já adiantei isso para vocês na outra aula, mas é muito importante a gente reforçar isso. Dentre os nossos órgãos de sentido, nós temos dois que são estritamente envolvidos, completamente associados, que são paladar e olfato aqui não, né? Olfato aqui. Paladar e olfato, galera. Eu até falei para vocês na última aula para vocês tentarem trancar o nariz e comer alguma coisa. Vocês não vão sentir o gosto como vocês sentem com o olfato. Então, eles são órgãos associados e isso é real, tá, gente? É fato isso é um dado científico. Porque a gente fala, tem nada a ver, só que o nariz entupido você tem que sentir o gosto. Não, gente. Interfere sim, tá bom? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque são sentidos diferentes, órgãos diferentes, mas que estão relacionados. Ah, gente, o nome é comum mesmo. Então, aqui, galera, eu coloquei para vocês qual região da língua que a gente capta cada uma desses sabores. Então, o doce é nessa região aqui da língua, o azedo nas laterais, o salgado em toda essa região frontal, o amargo lá no fundo e o umami, que é o do gostoso aí, meio que em tudo. Beleza? Gente, um exemplo de uma coisa que é considerada com sabor umami é o tomate, tá? É uma coisa que ele não é nem doce, nem salgado, ele não é azedo, ele não é amargo, ele é gostoso, tá? E, gente, existe alguns molhos, algumas coisas que a gente também costuma falar que é tipo umami. A gente não sabe falar muito bem ali o que ele é, beleza? A gente sabe que é bom, né? Isso que importa. Gente, quanto ao tato. Quando a gente fala do tato, nós temos uma grande área com receptores. Na verdade, gente, o nosso corpo todo, toda a parte onde tem pele,
a gente apresenta receptores para o tato. Então, na verdade, assim, é sentir, né? O que a gente quer dizer com tato não é literalmente tatear, mas é sentir. A gente tem receptores por toda a nossa pele. Galera, por que quando a gente pensa em tato, a primeira coisa que a gente pensa é em pegar, em tocar? Nos nossos dedos, mais nas pontinhas do nosso dedo, é o lugar do nosso corpo onde a gente tem a maior quantidade de receptores. Beleza? Então é por isso que quando uma pessoa faz leitura em braille, é os dedinhos. Beleza? Mas como eu falei para vocês, a pele toda tem, mas nos dedos são as partes onde nós mais temos. Beleza? Gente, quando a gente pensa, né, nisso distribuído por todo o nosso corpo, a gente tem que entender o que possibilita a gente sentir isso. E isso é devido às terminações nervosas que nós temos. Essas terminações nervosas, elas podem ser livres ou em corpúsculos. E isso vai fazer diferença para o que ela vai captar. E aí nós temos alguns corpúsculos que captam sensações específicas, como, por exemplo, o corpúsculo de Meissner. Gente, eu nunca sei se eu pronuncio esse nome certo, tá? Mas eu acho que é assim mesmo, de Meissner, sei lá. Ele capta a sensibilidade, ele é sensível a toques leves. Beleza? Então ele é um dos mais sensíveis que a gente tem. Sabe, tipo aquela sensação realmente de sensibilidade a alguma coisa? A gente vai fazer prática disso também, tá, gente? É muito difícil explicar isso sem fazer vocês sentirem. Mas ele capta isso. O de Krause, ele capta frio, normalmente frio, tá? Ele é térmico de uma forma geral, mas ele é mais voltado para o frio, a sensação de frio. Aí, quando a gente fala do calor, a gente vai ter um outro corpúsculo específico, que é o de Ruffini, tá? O de Ruffini também é térmico, de uma forma geral. Mas o de Krause, mais voltado para o frio, o frio, e o de Ruffini, mais voltado para o calor. E nós temos também o corpúsculo de Vater. Vater Pacini. O Pacini eu acho que é assim mesmo que fala. O Vater eu não sei se é assim não, mas enfim. Que capta estímulos visuais. Dentre as terminações nervosas livres, elas normalmente têm sensibilidade também e estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos, tá? Gente, claro que quando a gente tem uma estrutura específica para determinada coisa, ela é mais sensível do que uma que é geral, tá bom? Galera, eu deixei essa imagem aqui para a gente relembrar isso sobre a pele. Vale a pena a gente lembrar que a pele é um órgão, beleza? Relembrar, né? Porque a gente já viu isso. E que ela é constituída por epiderme e por derme. Galera, olha aqui onde a gente tem alguns corpúsculos, ó. Aqui a gente tem o de Ruffini, que é o do calor. Aqui a gente tem o de Pacini, beleza? Aqui a gente tem o de Meissner, que eu não sei se é assim que fala, e assim por diante. E, gente, eles podem estar todos ali integrados e sempre perto de uma terminação nervosa, gente. Sempre terão terminações nervosas ali, que vai ser o caminho pelo qual, né, a sensação vai chegar até o nosso cérebro. Beleza, meu povo? Gente, e pra gente finalizar essa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a audição, tá? Então, a nossa audição nada mais é do que a recepção dos estímulos sonoros produzidos pelo meio ou produzido por máquinas, por pessoas, beleza? Mas estímulos sonoros que vêm de fora do nosso corpo. E ele serve pra gente ouvir uma música que a gente gosta, um mantra, um podcast, sei lá, gente, qualquer coisa que nos faça bem. Mas ele também serve como alerta. É aquilo que eu falei pra vocês. A gente escuta um pô de uma explosão, a gente vai sair correndo igual uns malucos, a gente não vai ficar ali. Às vezes a sirene de uma ambulância, a sirene da polícia, enfim. Então, assim como os outros órgãos, ele serve para coisas prazerosas, mas também é um órgão de alerta. Beleza, gente? Gente, através da nossa audição, a gente consegue fazer a percepção do som, a gente consegue saber a direção desse som e também da nossa localização espacial, devido a algumas estruturas que nós temos no nosso ouvidinho. Beleza, gente? Então ele é feito pela orelha, né? Pelo ouvido, como eu já falei para vocês. E, gente, aqui tem várias estruturazinhas. A gente vai falar um pouquinho sobre elas de uma forma mais geral, tá?
Mas o nosso sistema auditivo ele é dividido em 3 partes. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Olha a quantidade de coisa, gente. Tem muita coisa aqui. Mas para a gente ter uma ideia geral, a orelha externa é realmente essa parte externa, a parte inicial, beleza? E aí tem várias coisinhas aqui que a gente não vai entrar nisso, ok? Depois, a gente chega na parte da orelha média, que aí tem bastante coisa importante. E por último, a orelha interna. Gente, o miato acústico, que é chamado de miato acústico externo, ele é o canal do ouvido, que a gente chama de canal do ouvido. Ele é uma estrutura extremamente importante. Por quê, gente? Ele dá direto na membrana timpânica, que já fica ali na região da orelha média. Que logo atrás dela a gente tem a cavidade timpânica como um todo, que vai ter o martelo, a bigorna e o estribo, que são 3 ossinhos pequenininhos e muito importantes para a nossa audição, beleza? Depois dele, nós temos também os canais semicirculares, que são importantes, a cóclea, o nervo vestibular e o nervo coclear, que são algumas estruturas bem importantes fora a tuba auditiva. Galera, por que eu falei para vocês que o meato acústico externo é muito importante, que é o canal, né, do nosso ouvido? Gente, a membrana timpânica, ela é essencial para nossa audição. E muitas vezes, dependendo de como a gente lida, né, com nossa audição, com o nosso ouvido, a gente pode acabar rompendo essa membrana. Como que eu posso romper uma membrana, gente? Eu posso romper com volumes muito altos, com uma pressão muito grande. E, gente, existem vários casos de pessoas que acabam rompendo a membrana timpânica na hora de colocar o cotonete, de colocar, sei lá, gente, colocar qualquer coisa no ouvido é uma coisa muito séria e tem que ser feito com muita responsabilidade, tá? Nunca chegar até na parte da membrana. Gente, é pra dar a secadinha ali, ó. Tirou as caquinhas, pronto, entendeu? Tem que ser um negócio, gente, delicado. É muito sério. Tem danos irreversíveis quando a gente fala de audição, tá bom? Então essa é a anatomia geral da orelhinha. E aí aqui tá tudo descritozinho, bonitinho. Essa imagem é do livro de vocês. Vocês podem olhar pelo livro também. Gente, então só pra gente entender, eu deixei todo escritozinho para vocês poderem pegar o slide, ler em casa. Então eu vou ler com vocês esse processo de escrito bonitinho, de qual é o caminho, né? O que acontece com o som. Então o som, ele entra pelo pavilhão auricular, que é a orelha externa, essa parte aqui de fora, e ele é levado ao canal auditivo e provoca vibrações na membrana timpânica. Então ele passa pelo canalzinho, né? E faz com que o tímpano vibre. Gente, essa vibração que acontece ali no tímpano, ela passa para os 3 ossinhos que eu falei para vocês, que é quem? Martelo, bigorna e estribo. Gente, quando passa para eles servem como uma caixinha de som. Eles vão amplificar essa vibração e transmiti-las para a orelha interna. Quando ele passa pelo estribo, o som vai em direção à janela, provocando a vibração do líquido coclear. Lembra que a gente falou sobre o líquido coclear? A gente falou sobre o cóclea, né? Vamos voltar aqui, ó. Cóclea e nervo coclear. Aqui tem o líquido coclear, beleza? E aí ele vai fazer com que as células sensoriais transformem a vibração em sinais nervosos. E esses sinais são os que serão transmitidos pelo nervo vestíbulo coclear. Então, nervo vestíbulo e aqui o coclear, beleza? Por isso que chama de nervo vestíbulo coclear. Gente, caiu no nervo, pronto, vai ser interpretado. Perdão, gente, vai ser interpretado, não, caiu no nervo, vai chegar até o cérebro e aí vai ser interpretado. Olha só que bacana. E aí isso volta pra gente como um sinal de alerta, como uma música, como um chamado. Beleza, gente? Galera, a altura, né, o volume que a gente escuta coisas pode ser muito perigoso, tá? Nós temos, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, não. Mas nós temos algumas quantidades em decibéis que nós aguentamos e outras que nós não aguentamos. O ideal é que nós recebamos de 0 a 130 decibéis. Quando passa muito dessa altura, né, dessa quantidade de decibéis, começa a ficar um pouquinho sério, tá? E tem um nível que aí não aguenta mais. Gente, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue saber a nossa localização espacial devido à nossa audição? Então, isso é devido ao aparelho vestibular. Então, ele
permite com que a gente saiba a nossa posição. Ele também é responsável pelo nosso equilíbrio. E além disso, quando a gente faz assim, mudanças muito bruscas, movimentos muito, tipo, repentinamente, ele fica meio perdido. Então, por isso que às vezes a gente fica meio tipo, opa. E aí ele que capta isso. Ah, virei com tudo. É ele que vai dar o tchan ali. Então, por isso que às vezes ele fica meio perdido ali. Beleza, gente? E aqui eu coloquei só um zoomzão do aparelho vestibular para vocês verem. Então, a cóclea aqui embaixo, o nervo, né? Nervo vestibular, o nervo coclear, ali o gânglio e aqui os canais semicirculares, o trículo sáculo e assim por diante, tá, gente? Gente, falando ainda um pouquinho mais sobre isso, essas bolsinhas, elas possuem células sensoriais com grãos de carbonato de cálcio, que são os enrolei, gente. Ih, gente, tá difícil. Estatodônios. Agora foi. Eu sempre embaralho, tá, gente? Hora de falar isso. Vocês vão ver pelo Zoom. Vou falar 5 vezes, não vai sair, mas tudo bem. E aí eles se movimentam. É como se fossem umas pedrinhas, gente. Imagina umas pedrinhas aqui dentro. Conforme a gente faz isso, eles se movimentam. O meu deve ter ficado meio tonto aqui agora. Mas eles fazem isso. Aí o canal semicircular, que é esse daqui, ó, em rosinha aqui embaixo, eles vão ter um líquido e essas células dotadas de cílios. E aí, quando a gente se movimenta, esse líquido agita essas células e elas mandam estímulo para o cérebro. Isso daqui, gente, é uma informação a mais para vocês, tá? Vocês sabendo, entendendo essa parte aqui, é importante. Mas isso daqui é uma informação a mais que é bem legal. Como eu falei para vocês, são várias estruturazinhas diminutas e que tem, assim, um trabalho fantástico. É muito bacana. Meu povo, quando a gente fala de sistema sensorial, o lugar onde a gente mais apresenta problemas é a visão, né? Vemos vídeo professora de óculos. E depois, o segundo lugar onde a gente mais apresenta problemas é a orelha, tá? Então, eu trouxe duas coisas para vocês que são bem comuns. Todo mundo já ouviu falar alguém que teve otite ou alguém que teve labirintite. Então, a gente já fala um pouquinho sobre isso. E depois eu falo uma outra coisa aqui. Mas vamos lá, gente. A otite nada mais é do que a inflamação por acúmulo de líquido ou secreção na orelha média. Então, é importante sempre estar cuidando, tá, gente? Para que não aconteça isso, mas com muito cuidado por causa do tímpano, tá? E a labirintite é a inflamação na orelha interna, região do labirinto responsável pelo equilíbrio. Então, a pessoa que tem labirintite, ela tem muita tontura, ela não consegue fazer isso daqui de forma rápida. Ela fica 100% tonta e às vezes precisa sentar, qualquer movimento muito brusco. Porque a inflamação é justamente na parte onde vai fazer esse movimento das pedrinhas que eu falei para vocês, do líquido que mexe, então é complicado. Galera, eu não coloquei aqui para vocês como problemas tímpano estourado, porque assim, são casos, não é raro, mas aí são problemas assim, digamos que de grande porte, né? E sempre que acontece esse tipo de coisa, rompimento do tímpano, gente, sempre vai ser culpa nossa, tá? Ou porque a gente não foi delicado, ou porque a gente abusou de alguma pressão, como em casos de mergulho, tá, gente? É claro que pode acontecer acidentes, tá? Mas o rompimento do tímpano é uma coisa que, assim, dá para evitar de muitas formas. Beleza, meu povo? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema sensorial. Se tudo der certo, a gente vai assistir um videozinho sobre isso. Vou deixar para vocês também na pastinha. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem aí. E aí a gente vai conversando pelo Zoom. Beleza, meu povo? Então é isso. Até a nossa próxima videoaula. E um grande beijo para vocês.